versos de número 2, Salmo 127, versos de número 2. Se você puder, coloca na versão NVI, por favor, aí na tela para mim. Um pouquinho diferente da versão que é a King James. E você que está nos acompanhando através dessa transmissão, minha oração é que Deus também alcance com graça, misericórdia, bondade, te revista com autoridade, força, e que assim como nós aqui estamos como homens buscando a face do nosso Deus, você também na sua casa esteja nessa mesma atitude, nessa mesma atmosfera, e que aquilo que daqui receberemos do Senhor, você também receba na sua casa. Salmo 127, 2 diz: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede sono a quem ama. De novo, inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Acessando os tesouros de Deus, acessando os tesouros de Deus. Você consegue repetir comigo? Acessando os tesouros de Deus. Nossa vida, sem dúvida, é uma correria só. Nós acordamos já cientes de tudo aquilo que temos que fazer, e o que nós desenvolvemos no dia a dia não é fácil. Se nós tivéssemos o costume, eu em particular estou desenvolvendo esse costume de anotar a agenda do dia, a agenda da semana. É assustador quando nós paramos e vamos olhar todas as atividades que nós desenvolvemos no dia a dia. É sem sombra de dúvida algo irracional. Falando ainda no ambiente de homem, em que muitas vezes nós temos que nos multiplicar em muitas aplicações, quer seja como um pai, quer seja como filho, quer seja como um irmão, quer seja ainda como um empreendedor ou um funcionário, um colaborador em uma empresa, quando casados, sendo um esposo também, quando avô, sendo ali, dando atenção aos seus netos. Sem sombra de dúvidas, nós percebemos que o tempo ainda fica mais escasso. E é natural que nos sintamos, por vezes não poucas, cansados do dia a dia, cansados das muitas atividades, cansados das muitas responsabilidades, cansados até mesmo, às vezes, das atividades que nós desenvolvemos no dia a dia. Pode ser que neste exato momento, às vezes, pelo aquilo que eu percebo, nós podemos entrar em um cansaço tão absurdo, e que isso pode gerar em nós alguns desânimos. Nessa introdução, eu quero lembrá-los o que aconteceu com Elias. Elias liberou uma palavra que não choveria no reino por 3 anos, e ao término daqueles 3 anos, antes do término daqueles 3 anos, Elias estabeleceu um desafio: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. E ali naquele embate espiritual, a mão do Senhor agiu, o fogo do céu caiu, ali foi consumido o holocausto. Elias, com suas próprias mãos, deu término à vida de dizem ali 400 profetas de Baal, e também tinha de Acerá. Então subentende que pode ser que essa conta tenha sido um pouco maior. E aí, depois de um período de oração, Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem que estava vindo. Ele anuncia que estava vindo chuva, porque depois de um grande embate vem um grande alívio da parte de Deus. Depois de uma grande guerra espiritual vem um regar da nossa terra. E Elias libera a palavra para Acabe. Acabe volta para sua terra, sendo rei, para anunciar que chuva estava vindo, mas de uma maneira muito extraordinária. Elias é tomado pelo poder de Deus, e Elias corre mais rápido do que o cavalo de Acabe. Elias recebe uma unção do flash, sei lá qual é os aventureiros, como é aquilo? Os Vingadores, então, dos Vingadores, o flash, e ele chega mais rápido do que Acabe, e Elias anuncia que a chuva estava vindo. Ei, homens, gravem isso.
há responsabilidades que Deus coloca sobre a sua vida. Não deixem pessoas que não merecem levar mensagens que Deus colocou no teu coração. O cansaço às vezes é grande, mas quando estamos na direção do Senhor, recebemos uma unção de renovo. Nós não podemos liberar, nós não podemos estar compactuados com aqueles que não estão na mesma atmosfera. E isso eu digo dando ali graça para que leve uma mensagem poderosa. Elias mostra que não basta ter a mensagem, precisa ser também aquele que leva a mensagem, aquele que anuncia a mensagem, aquele que está propagando a mensagem. No Antigo Testamento nós lembramos daquilo que chamamos de profetismo. E o profetismo não é apenas ser boca de Deus, não é apenas levar uma mensagem, não é apenas profetizar. O profetismo estabelece que não é apenas a mensagem, mas também a vida do mensageiro. A mensagem não pode se diferenciar da vida do mensageiro. Não basta ter uma mensagem poderosa, a vida do mensageiro também precisa ser poderosa em Deus. Não adianta falar que a chuva está vindo e ser Acabe, o homem passivo a levar a mensagem, ser Acabe, o homem medroso a levar a mensagem. Não! Mensagens fortes precisam ser levadas por homens fortes. Nós não podemos deixar que as muitas atividades e o cansaço nos tire do alvo, nos tire do centro da vontade de Deus. Por mais que estejamos desenvolvendo muitas coisas, fiquemos fortes, fiquemos atentos, estejamos no centro da vontade de Deus, porque aquele que nos chamou, meus irmãos, Ele nos fortalecerá no tempo certo. Não podemos esmorecer, não podemos vacilar, titubear, precisamos estar atentos às direções de Deus. Quantos homens fracos nos nossos dias, quantos homens passivos demais, quantos homens omissos demais, quantos homens que não se posicionam. Ei, meu amado, ei, meu irmãozinho, vocês que também são adolescentes, estão aqui, que bom que vocês vieram. Vejam bem, o mundo está pregando homens fracos, o mundo está, a cultura do tempo está desconstruindo a figura do homem. O homem precisa ter atitude, o homem precisa ter palavra, o homem precisa ter honra, o homem precisa ser condutor da santidade. O homem precisa levar a sua família, conduzir a sua família. O homem precisa ser o primeiro a se posicionar. A Bíblia diz, e daqui eu começo a desenvolver as aplicações. A Bíblia diz que inútil vos será acordar cedo, acordar de madrugada, inútil vos será retardar o sono até a madrugada. Coloca na versão NVI, por favor. Inútil vos será acordar cedo, comer o pão de dores. Inútil vos será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem? De novo, inútil será para vocês levantar cedo. Levantar cedo no sentido aí é levantar mais cedo daquilo que é o programado. E aí ele segue dizendo, e dormir tarde, dormir mais tarde daquilo que foi programado. Pode tirar e depois coloca de novo. Meus irmãos, para acessarmos os tesouros de Deus, precisamos entender que tudo tem o seu tempo certo. A bênção não vem porque estamos trabalhando muito. A bênção não vem porque estamos nos esforçando muito.
Um grande homem de Deus diz que nosso pior período da vida é quando nós entendemos que nós temos que fazer as coisas pela nossa alma, pela nossa vontade. Homens de Deus andam pelo Espírito, não pela alma. Homens de Deus aguardam o tempo de Deus. Homens de Deus aguardam a estação de Deus. Estava orando esses dias e eu consegui compreender, minha mente entendeu, meu coração entendeu, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como a chuva seródia que cai sobre a terra. Ela não volta, ela vazia, ela lhe define, ela estabelece para aquilo que ela foi enviada. E olha, veja bem, por mais que nós sejamos bons agricultores, coloquemos as sementes na terra, por mais que sejamos bons cultivadores e cuidemos dessas sementes, no final, meus irmãos, a semente só irá crescer na estação certa. Mas tenha uma certeza, se nós formos bons agricultores, bons semeadores, se nós formos bons cultivadores, se nós formos bons cuidadores, tenham a certeza, a semente irá crescer sim, mas na hora certa. Por isso, assuma sua posição em Deus. Entenda que não é pelo seu esforço, não é pela sua força, não é pela sua alma. Eu estou agoniado, eu tenho que fazer. É tudo no tempo de Deus. Lançou a semente, espere. Dizem que os frangos, eles têm um tempo de crescimento absurdo hoje em dia, nas grandes fazendas de galinhas, esqueci agora, os frigoríficos, as granjas. E aí um dia eu ouvi falar que uma forma de eles fazerem com que os pintinhos cresçam mais rápido, eles mantêm a luz acesa da granja e eles vão dando ração o tempo todo para os pintinhos. Então eles tiram o descanso do pintinho, quebram o sentido do tempo no natural do pintinho e empurra ração ali cheia de hormônio para que ele cresça com mais velocidade, para que consigamos, neste caso as grandes, consigam atender às demandas do mercado. E é interessante que quando nós entendemos isso, nós vemos que é diferente um animal que é criado na sua estação certa, para o abate, e o animal que é precocemente levado a um crescimento desproporcional à sua realidade. O sabor é diferente quando você come. É engraçado que colocamos na grelha um franguinho desse tamanho, e aí depois, quando ele é estabelecido no fogo, ele vai diminuindo, porque a água, as substâncias que colocam no corpinho dele vai sendo ali, sugada pelo fogo. E é interessante, obrigado Espírito Santo, olha que coisa linda aqui. Tudo que é antecipado, quando é colocado no fogo, não subsiste. Pega alguém que está antecipando a estação e coloca no fogo da provação para ver se vai continuar com a mesma robustez. Espere a estação certa. A água virá, a semente brotará, e o fruto no tempo certo surgirá. Nós não somos mais os mesmos que éramos ontem, e amanhã certamente não seremos os mesmos que estamos sendo hoje. Deus está estabelecendo o tempo certo na nossa vida. Respeitemos as estações. Não é pelo muito trabalhar,
é pelo confiar em Deus. 2, quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz, na versão King James, ela chega a pontuar na versão King James que existem homens que idolatram o trabalho. Isso daqui é seríssimo, porque as riquezas de Deus são conhecidas comumente no nosso dia a dia, e quantas vezes por nós idolatrarmos o trabalho. Hoje se fala dos workaholics, os viciados no trabalho, se é que assim se pronuncia. Ainda não estou pronunciando certo, mas vou pronunciar em nome de Jesus. Já virei aqui, estou falando inglês em tudo, só a boca que ainda não sabe falar, mas a mente já está, sou nativo. Veja bem, hoje a ciência diz, tem pessoas viciadas no trabalho que estão deixando coisas de lado, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia já diz que lá naquele tempo, já tinha homens que estavam ali idolatrando o trabalho. E olha, uma coisa sensacional, até o trabalho tem o tempo certo. O trabalho não pode tirar o nosso tempo de relacionamentos. O trabalho não pode tirar o nosso tempo de intimidade. Um dia eu ouvi um grande empresário vivo e ainda está, e eu respeito bastante, falar em rede nacional, que por causa do trabalho ele perdeu a sua família, ele perdeu o seu primeiro casamento, e ele ali perdeu a criação dos seus filhos, mas agora hoje, como um empresário de sucesso, ele tem o prazer de ter os filhos trabalhando com ele, atuando com ele nas muitas empresas, e ele disse o seguinte: apesar de eu ter perdido aquele tempo, hoje eu vejo que valeu a pena. Não valeu a pena. Nenhum dinheiro vale a pena se tirou o seu relacionamento familiar, se tirou a sua intimidade, se tirou o relacionamento com os seus amigos. O ser humano não vive só pelo trabalho, o ser humano vive por relacionamentos. Ele precisa de relacionamentos, ele precisa de intimidade. Uma das fases mais difíceis da empresa que vivemos, nós não tínhamos trabalho, às vezes o dia todo, e um belo dia eu cheguei cedo no trabalho, e meu filho era muito novinho, eu não pude ver minha filha andando, mas meu filho eu consegui ver andando. Do nada ele levantou com as pernas todas trêmulas, ele deu os primeiros passos dele. Ei, meus irmãos, vejam bem, tem certas coisas que o dinheiro e o trabalho não pagam. Quem está comigo aqui nessa noite? Estão entendendo essa mensagem? A Bíblia diz que é inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. O pão de dores representa o sofrimento da vida, representa o sacrifício. Existem pessoas que estão desenvolvendo inúmeras atividades na expectativa de coisas que hoje é impossível ser realizada. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que nós precisamos aprender a estarmos satisfeitos em Deus, contentes em Deus. Nós precisamos aguardar em Deus, e não apenas aguardar em Deus, mas esperar em Deus, não apenas esperar em Deus, se satisfazer com aquilo que Deus está nos dando dia após dia. Nós precisamos guerrear contra aquilo que nós chamamos de ser, como aquilo que nós chamamos de ser ambição. Existe a expectativa boa do crescimento, mas tem tantas pessoas, tantos homens que estão entrando em parafuso por causa de uma ambição desenfreada. Comer pão de dores não significa dizer que não tem pão, significa dizer que aquilo que nós estamos adquirindo, aquilo que nós estamos fazendo, está tendo um sacrifício muito grande.
É aquele momento em que nós paramos e percebemos que não está tendo sentido, que não está valendo a pena. E é interessante que, diante disso daqui, perceba uma segunda verdade: é importante nós discernirmos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu sigo à risca um verso de Provérbios que agora fugiu à mente, que diz: a bênção do Senhor não acrescenta dor alguma. O que vem de Deus, meus irmãos, não significa dizer que não vai ter que ter ali um esforço, uma dedicação. O que significa é que pelo menos você não vai ter dor no sentido do sofrimento. Obrigado, filhão. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Provérbios 10, 22. Aquilo que Deus faz na nossa vida nos dá alegria, nos dá contentamento, nos dá prazer. Deus não quer que nós realizemos sacrifícios de tolo. Deus não quer que nós destruamos a nossa realidade de vida por coisas minúsculas. Por fim e último, a Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Todos nós vivemos dias dificílimos, mas nós precisamos aprender a acessar as riquezas dos tesouros de Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai amado, Deus é o nosso Pai que cuida. Por muitas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Ei, meus irmãos, a autonomia diante de Deus é pecado. Nós somos filhos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a aguardar o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a confiar na provisão de Deus. Se vocês são pais e conseguem dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus lá do céu, o que não nos dará. Nosso Deus é um bom Pai, Ele guarda, Ele protege, Ele abençoa, Ele provê, Ele liberta, Ele dá escape. Ei, o nosso Deus é o nosso Pai. Nós precisamos nos tornar pais melhores ao acessarmos ao Pai Celestial. Nós precisamos nos tornar homens melhores ao acessar este grande Pai Celestial. Precisamos acessar mais essa presença do Pai Celestial. Precisamos conhecê-lo ainda mais. A Bíblia diz: enquanto eles estão dormindo, o Pai está os abençoando. A Bíblia pontua sobre o dormir de duas expectativas aqui. Primeira expectativa é um descanso é um descansar na confiança do poder de Deus sobre as nossas vidas. Continuamos agindo no dia a dia, mas nós temos a certeza: Deus está aqui, Deus está fazendo, o Pai que está fazendo, o Pai que está realizando, o Pai que está desenvolvendo, o Pai que está realizando. E isso é, sem sombra de dúvidas, sensacional. Segundo descansar bíblico aqui, é justamente aquilo que quebra todos os sentidos dos os viciados no trabalho. Sumiu a palavra agora. Esse sentido aqui é o descansar mesmo. É quando nós chegamos e nós descansamos, paramos e temos a consciência que eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas agora eu confio em Deus, que o meu Deus nunca falhou e nunca falhará.
É interessante que só dorme quem confia. Deixei alguém em crise aqui? Acessando os tesouros do Senhor. Como homens, como pais, alguns aqui até avós, como filhos, como esposos, como namorados, noivos, precisamos assumir uma posição em Deus. Termino essa mensagem lembrando uma passagem do filme Corajosos. O pai perde a filhinha e entra em um declínio emocional, esquecendo da necessidade também do filho dele ser acompanhado. Mas passado o tempo, esse homem reassume a sua postura e ele segue em Deus de uma forma tão extraordinária, e ele estabelece um contrato entre os homens, uma resolução, e a coisa era tão séria que os homens tinham que assinar. E no resumo do filme, a palavra que diz é: ninguém irá ensinar meus filhos, eu irei ensiná-los. Ninguém irá conduzir os meus filhos para aquilo que é o correto, eu irei conduzi-los para aquilo que é o correto. Nós precisamos assumir a nossa postura. Hoje estava arrumando a casa, e estava desde cedo arrumando a casa, parei à tarde já, e aí quando eu estava passando pano na casa, varri a casa, enfim, dei a geral na casa, lavei banheiro, varri, passei pano, tirei poeira, só não fiz comida porque eu não sei fazer, mas isso daí é tranquilo, limpei quintal, daqui a pouquinho eu vou aprender a fazer comida, estou de boa, estou tranquilão, Deus já me deu tudo, só falta materializar, já está tudo aqui, só falta materializar. E estava passando pano, e aí quando fui passar pano, assim, no corredorzinho da cama do Brian, aí quando passei o pano, veio uma sujeira, eu levantei o colchãozinho dele, e quando eu fui olhar debaixo da cama, estava uma poeirada. Aí eu pensei assim, vou acabar de limpar tudo, depois eu volto. E eu fiz isso, sabe? Eu fui até o corredor para a sala, e aí veio assim: eu não vou deixar para fazer depois aquilo que eu posso fazer agora. Aí eu parei o processo, fui lá, passei a vassoura, juntei de novo, e olha que já tinha varrido a casa toda, peguei de novo a pá, tirei a pá, baixei, limpei, pano de novo e limpa, lava o pano para lavar, passar o pano limpinho, e passa de novo, passa cheirinho. Aí quando eu vi aquela obra pronta, eu falei, agora tá bom. Não podemos deixar para fazer para depois o que nós temos que fazer agora. Assuma a sua posição em Deus, de macho alfa, de homem de Deus, conservador, homem de honra, de coragem, de fé, um homem que guiará a sua casa, a sua família, que vai ser ajudador dos pais, alguém que não vai precisar ser acessado dizendo, aí paga alguma coisa, vai assumir a posição, vai dizer, deixa comigo esse negócio aí. Homens que não são fracos, que não são egoístas, que não são umbilicais, homens que são homens de família, homens que são provedores, que olham as situações e assumem a posição, mostram para que vieram, são homens guerreiros, são homens com calos nas mãos,
São homens que têm cicatrizes no corpo, porque enfrentaram as suas batalhas, ganharam as suas cicatrizes e hoje possuem as histórias para contar. Ei, meus irmãos, parece que a geração de hoje estão ficando sem histórias para contar. Estão podendo dizer das histórias das guerras dos videogames, mas não possuem uma cicatriz no corpo que possam atestar que aquela guerra foi enfrentada por eles. Homens precisam ser trabalhados por homens. Homens precisam ser trabalhados por homens. Eu gosto da frase que diz: tubarão nada com tubarão, leão anda com leão, guerreiro trabalha outro guerreiro. Estão ligados aqui? Entenderam o mistério? Meu filho não vai ser criado com fracos não, meu irmão, vai ser criado com homem forte. Não vai ser criado vai ser criado com um homem que ora, se assume, postura. Eu acho que já falei demais, deixa eu terminar. Então vamos embora terminar esse negócio.